Boa tarde. Hoje vamos falar sobre educação. Para isso temos aqui conosco um educador, é o professor Antônio Barros. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor Antônio Barros, há quanto tempo você é um educador? Eu estou há 8 anos dando aula, trabalhando na área de educação, tá? E realmente eu já comecei trabalhando numa área específica da educação, que é a área que enfrenta um grande desafio hoje, a área da preparação para vestibular. Então a minha especialidade realmente é a preparação para vestibular. Certo. Você está inserido, professor? Você está inserido na questão preparatória, conhece ali vários alunos, e você, com várias experiências em sala de aula, qual que é a maior dificuldade do aluno hoje em relação ao aprendizado, em relação a essa maratona? Você está estudando, você tem um tempo determinado para se preparar, seja para um vestibular, seja para um concurso público. Qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade está exatamente na estrutura educacional do país. As séries iniciais, o antigo primário ginasial, que hoje a gente chama de ensino fundamental, que compreende 8 anos, onde o aluno deve ter as primeiras noções de ciência, aprender a contar, a escrever. Essas séries iniciais, elas são deficientes. E aí o aluno encara as etapas subsequentes com graves deficiências, o que acaba repercutindo na repetição, né, nos vestibulares, na reprovação. Então essas séries iniciais aí eu considero, digamos assim, o grave problema da educação no Brasil, a grande dificuldade dos alunos, né? Você tocou num ponto-chave, professor. É uma questão como se fosse escondendo uma poeira embaixo do tapete. É uma coisa que não, da infância, nos primeiros momentos, quando o aluno ingressou no estudo, que vem despontar, quem sabe, numa vida adulta, uma vida profissional que não seja tão coerente, não seja o aprendizado. Então, isso tudo traz uma consequência, não é isso? Para a vida inteira. Com certeza. Essas séries iniciais, geralmente são séries onde a educação é pouco valorizada, né? Os salários não são atraentes, não atrai profissionais de alta qualificação, e com isso, isso repercute no futuro vestibulando, nos futuros universitários. Então eles chegam, na hora de decidir, de conquistar a vaga na universidade, ele chega com uma grande lacuna de deficiência, né? Aí acabam repetindo, ou então indo aí para as universidades particulares. Um outro problema sério da educação no Brasil é a própria demanda, né? A demanda é muito maior do que a oferta, então a gente acaba construindo prédios e mais prédios, que isso acaba dando voto, isso acaba aparecendo, mas a gente não ataca o cerne do problema, que no caso aí é a oferta de vagas. Como que é acirrado, né, a questão de vestibular? Tantas e tantas pessoas, tantos jovens, também adultos, querendo concorrer a uma vaga, uma cadeira acadêmica, e não conseguem porque é muito acirrado. Agora vamos tocar, já falamos agora em vestibular. Houve agora, esse ano, uma modificação na questão da estrutura do vestibular e também do Enem. Explica pra gente que modificações foram essas. Olha, o Ministério da Educação, ele vem propor essa mudança, né, criando o chamado Super Enem, que seria uma forma de unificar o processo seletivo das universidades federais do país. Só que eu, por exemplo, na minha visão, quanto educador, eu vejo como mais um engodo do Ministério da Educação, não uma solução.